E estivemos agora, nesse último momento, vendo a história da Carla Tucker, algumas coisas. A primeira tem a ver com o fato de que um é o reino dos homens, o outro é o reino de Deus. Foi por isso que Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Porque os reinos deste mundo não tem como fazer qualquer verificabilidade de transformação do coração. A lei não tem esse alcance. A lei não necessariamente carrega justiça, ela pode ter feito justiça num dado momento. Mas como a vida do justiçado é dinâmica, pode ser que a aplicação dessa lei hoje, quando vier a ser aplicada bem depois, seja uma terrível injustiça contra o espírito da própria lei, que seria a preservação da vida útil e significativa na sociedade, no caso, quando o caso em questão é crime. Então essa é a primeira constatação. A segunda constatação é aquela que nos mostra como nem sempre existe uma sincronia entre o que é vida, consciência diante dos homens e vida e consciência diante de Deus. Porque você veja aí, do ponto de vista dos homens, essa existência humana dessa menina vai ficar definida por uns atos que ela cometeu horrendos, pavorosos, num dado momento da vida. E na perspectiva do que seja consciência diante de Deus e significado dela, ninguém é tratado por um ponto específico na existência, mas pela consciência que adquiriu em relação a tudo, até a mais horrenda de todas as próprias realizações da vida. E o que Deus leva em consideração é essa suma. Por isso, jamais a justiça dos homens vai carregar equivalência com a justiça de Deus. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem não vê nem apenas a aparência, às vezes o homem vê o estereótipo. Apenas o Senhor, todavia, enxerga o que acontece e aconteceu no coração. Não com pesos de juízo da lei dos homens, mas com o peso dos significados que só aquele que é verdade absoluta e que é luz absoluta e que é o pesador e o compreendedor absoluto do significado de todas as coisas em todas as existências, sim, somente Ele é que pode avaliar. Então, a gente aprendeu aí, olhando para esse filme, para essa história, que tem muito cidadão que é, do ponto de vista ético, um ser irrepreensível diante de tudo que constitui a sociedade, mas que interiormente pode estar carregado de muita maldade, enquanto exerce o que ele chama de lei de justiça e torcendo pela morte, vibrando pela morte, justamente porque são bons cidadãos da sociedade. De um outro lado, pode ser que a grande contradição esteja em que o objeto do ódio deles, que é esse sujeitinho, essa pessoinha aqui que vai ser executada, na mesma hora em que partir, entre e veja Jesus dizendo: vem, bendita do meu Pai, porque tu te enxergaste com toda a dor daquele que, se pudesse, teria recriado o mundo para fazer tudo direito, e como não podias, fizeste da tua nova vida todo o direito
que na vida que passou tu já não podias realizar. Entra, bendita do meu Pai, porque tu creste na graça do perdão, que não muda o passado, mas perdoa o pecado, confirma o presente e dá segurança absoluta de futuro e de vida eterna. A terceira coisa que a gente aprende olhando para essa história e pensando também no que eu falei mais cedo sobre o rei Manassés, tudo está intrincado, é que a relação da misericórdia de Deus com a consciência humana é um dos elementos, a palavra não é boa, é um dos mistérios, se é a palavra certa, mais impenetráveis que se pode imaginar. Porque aqui vem Manassés, você viu como. Aqui vem Carla Tucker, você viu como. Carla Tucker, muito mais explicável do ponto de vista de uma psicologia humana, a caminhada dela. A de Manassés não, pura brutalidade, filho de gente boa, cresceu com todas as oportunidades e vira aquele bicho, aquele monstro matador de filhos, aquele amante da escuridade, sabendo quem era Deus, mas não querendo Deus, porque Deus era amor, e ele queria que os fins justificassem os meios na vida dele, não importava-se por que meios. Então Deus deu de costa ao Senhor e apelou a todos os poderes sobrenaturais do mal, que são sempre objeto de conluio, estão sempre disponíveis para qualquer agressão, são vândalos, são gangues da maldade espiritual. Ele disse: é aqui que eu vou, aqui acontece. Deus não. Deus é só se for segundo ele, então não quero. A situação de Manassés está aqui. Agora, o que a gente aprende com ambas as histórias? Que ao final você vê Manassés. Manassés enxergou. Meu Deus, Manassés enxergou. Ninguém pregou para Manassés. Ninguém estava ali com Manassés. Tinham sido antigas semeaduras, sementes, palavras, gestos, memórias, lembranças. Tudo aquilo foi voltando, misturado com um Geena, com um inferno de agonia, de culpa, de uma consciência que se acende do nada. Meu Deus, e aí de repente, aquilo que a lei não consegue realizar, que a ética não consegue realizar, que a boa cidadania não consegue operar, surge todavia do nada desse caos um caráter segundo Deus, um caráter arrependido, e arrependimento só é capaz dela quem está grávido de bondade. Quem não está grávido de bondade não se arrepende. Portanto, arrependimento já é uma graça divina. E aí a graça divina é extraordinária, porque só um homem mau precisa se arrepender, e um homem mau, por ser mau, não consegue se arrepender. Portanto, se quem precisa se arrepender não tem como se arrepender, a graça age primeiro. Ela planta arrependimento, para que aquele que não tem como produzi-lo receba tal implante e tenha a chance de, pelo arrependimento, se escolher a moção, o movimento do arrependimento que foi plantado nele pelo Espírito Santo, se escolher e andar nele, e vira tudo. Se não escolher, endurece. Se não escolher, endurece mais. Entra, escolhe e enxerga. Aí tudo contribuiu para o bem, as sementes todas fizeram um corpo, e o Espírito Santo iluminou, e ele
quis a luz. Quis a luz. Esse é um milagre, querer a luz. Depois de amar tanto as trevas, querer a luz. E no caso da Carla Tucker, quis a luz. Aí surge uma nova criatura. E nenhum juiz tem como avaliar isso, nenhuma sociedade tem como medir isso pelos sistemas sociais. Pessoas podem sentir, pessoas sensíveis e pessoas que habitam os dois mundos. Pessoas que habitam os dois mundos, pessoas que conhecem o reino de Deus e pessoas que conhecem o sistema humano porque vivem no sistema humano. Essas pessoas que são do reino e enxergam o sistema humano conseguem muitas vezes verificar que o absolutamente impossível aconteceu. Surgiu uma nova pessoa de dentro daquela lagarta de veneno venenoso. A metamorfose aconteceu. Um milagre no humano. Esse milagre surgiu com essa veemência de transformar um Satanás em Jesus. Um Satanás num Jesus. Que coisa maravilhosa. E é isso que o Evangelho faz. E a minha pergunta a você hoje é essa. Eu não sei se nós teremos tanto tempo mais para conversar, mas não interessa. Eu quero que você me diga. Que você apenas me responda. Você creu hoje que existe perdão transformador para a sua vida? Só me responda isto. Você creu hoje, me diga, que existe perdão transformador para a sua vida? Por quê? Me diga isso. Você creu hoje que existe perdão transformador para a sua vida? E mais, por quê? Lote o chat. Agora mesmo. Agora.